Graça e paz da parte de Deus esteja com os meus amados irmãos em Cristo Jesus. É uma grande alegria e satisfação voltar a estar aqui para darmos sequência na nossa aula de pneumatologia, um assunto que tratamos na aula anterior, onde definimos que a pneumatologia é o estudo ou então é a doutrina do Espírito Santo. E nós falamos que dentro daquilo que vem a ser este estudo, a gente procura entender duas questões importantes. Primeiro, a respeito da pessoa do Espírito Santo. Segundo, a respeito das obras do Espírito Santo. No primeiro ponto, a gente fez questão de realçar que é tão necessário, que é tão crucial que a gente compreenda a respeito da pessoa do Espírito Santo por conta mesmo de certos movimentos que vêm trazendo uma abordagem estranha a respeito do Espírito Santo, apresentando que o Espírito Santo é uma energia, então uma força ativa de Deus. Então nós mostramos que nesse estudo a gente compreende que não é verdade. E não só, nós também definimos na aula passada esse termo de pneuma. Nós explicamos que pneuma é uma palavra grega. É uma palavra grega para respiração, e que explicamos que metaforicamente essa palavra vem descrever um espírito ou influência. Não obstante a isso, apresentamos o primeiro ponto que estuda aqui, gastamos tempo falando, né, que é a respeito da divindade do Espírito Santo. Neste ponto, apresentamos evidências claras que o Espírito Santo é divino, que o Espírito Santo é Deus. Apresentamos que o Espírito Santo nas Escrituras ele é chamado de Deus. Apresentamos que o Espírito Santo está associado ao Pai, ao Filho, no mesmo nível de igualdade, manifestando que não há essa ideia de que o outro é inferior. Não, apresentamos isso. Apresentamos que os atributos de Deus são dados ao Espírito de Deus, ao Espírito Santo nesse caso. Apresentamos também que as obras de Deus são dadas ao Espírito Santo, bem como apresentamos um pouco a respeito da dignidade do Espírito Santo, mostrando que o Espírito Santo tem essa dignidade, de tal maneira que a Bíblia manda que a gente não blasfema contra ele. E uma das coisas que nós também explicamos na aula passada é que errar num desses aspectos, ou numa das três pessoas da Trindade, é muito perigoso. Se a gente erra na nossa compreensão quanto à questão do Espírito Santo, a gente vai errar mesmo ou vai perverter a santíssima doutrina da Trindade. Então é necessário que a gente possa ter um conhecimento claro a respeito do Pai, a respeito do Filho e a respeito do Espírito. Se eu tiver uma compreensão errada de uma dessas três pessoas da Trindade, eu vou cometer um grande erro naquilo que vem a ser a doutrina da Santíssima Trindade. E nós também explicamos um pouquinho a respeito dessa questão da Trindade, né? Explicamos baseado no livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, quando Moisés vem falando: ouve, ó Israel, o Senhor é o único e verdadeiro Deus. Nós entendemos sim que há um só Deus. Também entendemos nas Escrituras que há três personalidades na divindade. Nos apresentamos Mateus capítulo 28, versículo 19 e 1 de João capítulo 5, versículo 7. Nós entendemos a respeito disso. Entendemos que o Espírito Santo ele é Deus, e nós falamos que teologicamente nós temos dito que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, que ele procede tanto do Pai como do Filho. Mas é claro, quando falamos terceira pessoa, nós explicamos, não queremos dizer inferioridade, não é isso que nós queremos transmitir. Por isso que muitos homens têm dificuldades em usar essa expressão terceira pessoa por conta, talvez, a falsa ideia que algumas pessoas podem pensar. Não, se o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, quer dizer que ele é inferior. Não é isso que nós queremos transmitir. E falamos que nessa questão que envolve mesmo o Espírito Santo, que envolve o Espírito Santo como, como alguém que procede do Pai e do Filho, usamos uma expressão que é muito famosa, que é possessão eterna.
nós falamos que esta frase, possessão eterna, ela é usada, aliás, para descrever, nesse caso, o relacionamento do Espírito com o Pai e do Filho. Também nos referimos ao Filho como geração eterna. Falamos que essa é uma frase que é usada para descrever o relacionamento do Filho entre o Pai. Então, teologicamente, a gente entende que Cristo é a segunda pessoa da Trindade. E, por último, falamos também do Pai. Falamos que o Pai nem procede, nem é gerado por ninguém. E falamos dele como sendo a primeira pessoa da Trindade. E no final terminamos fazendo a recitação da Confissão da Fé Batista da Filadélfia, que falou também um bocadinho a respeito desse assunto da Santíssima Trindade. E hoje vamos dar continuidade falando a respeito das características pessoais do Espírito Santo. A gente usa essa expressão características pessoais já para denotar ou para demonstrar aos irmãos que o Espírito Santo é uma pessoa, não é uma energia e não é uma força ativa de Deus. E nós vamos aqui apresentar nas Escrituras esta verdade. Primeiro, o Espírito Santo pensa nas Escrituras. A Escritura apresenta o Espírito Santo como um ser pensante. Isso a gente observar em Romanos capítulo 28, versículo 27, onde encontramos a seguinte declaração: e aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito procede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. E a gente percebe que a palavra intenção, nesse texto, no original, no grego, deriva de pironel, que, por sua vez, quer dizer propósito, quer dizer intenção, quer dizer entendimento, enfim, ter pensamento significa ter uma mente. Então, isto prova claramente que o Espírito Santo tem uma mente. Isso prova claramente que o Espírito Santo pensa. Então, isso já poderia nos dizer muito mais a respeito deste ser. E as Escrituras também vão apresentar que o Espírito Santo deseja. Quando a gente faz uma leitura de 1 Coríntios capítulo 12, versículo 11, a gente percebe isto. O texto sagrado está escrito: todas estas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo Espírito, ou seja, pelo mesmo e único Espírito. E ele o distribui individualmente a cada um conforme quer. Ali é o contexto dos dons espirituais, onde Paulo vem mostrar que o Espírito Santo é que distribui dons a cada um conforme ele quer. Então, isto prova claramente que ele deseja. Então, se ele deseja dar dom de línguas estranhas num irmão, ele vai dar. Se ele deseja, então isso prova claramente que ele é uma pessoa, porque somente alguém que deseja é que é uma pessoa. Então, a gente precisa compreender que o Espírito Santo deseja. Então, isso já vai lá refutar essas ideias de que o Espírito Santo é uma força ativa ou então é uma energia. E não só, o Espírito Santo ama, de acordo às Escrituras. Isso nós observamos Romanos capítulo 15, versículo 30, onde Paulo vem dizendo: recomendo-lhes, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que se unam a mim em minha luta, orando a Deus em meu favor. Então a gente percebe nesse texto que o Espírito Santo nos ama verdadeiramente. E Paulo aqui, ele pede oração não apenas porque estão unidos em Cristo, não, mas também porque estão a usufruir do amor que vem do Espírito Santo. Então a gente percebe que o Espírito Santo nos ama verdadeiramente. É isso que nós precisamos compreender. E ainda mesmo nessa questão que gira em torno das características do Espírito Santo, a gente percebe que o Espírito Santo se alegra. É só a gente observar, né? Gálatas capítulo 5, versículo 22 a 23, o contexto dos dons do Espírito Santo. A gente percebe que em Gálatas diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, paz, alegria, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então a gente percebe aqui que o Espírito Santo é uma pessoa alegre,
cheia de felicidade. Então a gente percebe que o Espírito não gosta de tristeza, depressão ou de lamentações. Então prova claramente que o Espírito Santo se alegra. E também a gente percebe que o Espírito Santo nos encoraja. É só a gente observar Atos, no capítulo 9, versículo 31. O que a Bíblia vem falando? Assim, pois, as igrejas em toda a Judeia e Galileia e Samaria tinham paz, e eram edificadas, e se multiplicavam andando no temor do Senhor e consolação do Espírito. E consolação do Espírito. Então, a gente percebe que o Espírito Santo é, por excelência, o nosso consolador. Ele é aquele com quem nós podemos contar a qualquer momento, a qualquer hora, qualquer noite, expor os nossos problemas, expor as nossas angústias. E ele é aquela pessoa que nos trará conforto para os nossos corações e nos encorajando a ir adiante. Então a gente percebe também que o Espírito Santo nos encoraja. E o Espírito Santo, ele fala também nas Escrituras. A gente, por exemplo, em Hebreus capítulo 3, versículo 7 e 8, diz o seguinte: portanto, como diz o Espírito, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações como na provocação do dia da tentação no deserto. Então, percebemos que o Espírito Santo fala e nós devemos estar atentos a ouvir a sua voz. E o Espírito Santo, ele também nos ensina. Por exemplo, se a gente observar para 1 de Coríntios, capítulo 2, versículo 3, diz o seguinte: as quais também falamos, não com palavras que a sabedoria humana não ensina, mas as que o Espírito Santo ensine, comparando as coisas espirituais com as espirituais, mostrando que o Espírito Santo ensina. Não tem como. Então, isso já prova claramente que o Espírito Santo é uma pessoa. Então, nesse ponto, uma das características, nós poderíamos apresentar que o Espírito é possível, aliás, entristecer o Espírito Santo, é possível insultar o Espírito Santo, é possível ou seja, o Espírito Santo pode ser, aliás, resistido, é possível tentar mentir para o Espírito Santo. Então, a gente entende todas essas coisas. Mas os irmãos vão ter um material pronto a respeito desse quesito. Então, é isso que a gente aqui precisa compreender. E ainda falando mesmo dessa questão da pneumatologia, também a gente encontra a respeito de alguns nomes e títulos do Espírito. Encontramos alguns nomes e títulos que é denominado ao Espírito. Aqui eu vou só fazer algumas recitações. Por exemplo, a gente vai encontrar um dos nomes ou títulos do Espírito Santo é o autor das Escrituras. Se a gente observar para 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 21, a gente vai perceber isso. Se a gente observar para 2 de Timóteo, capítulo 3, versículo 16, a gente vai observar isso. Então, aqui nesses dois textos, a gente percebe que a Bíblia ela é inspirada. E literalmente ela é soprada por Deus e pelo Espírito Santo, nesse caso aqui é a terceira pessoa da Trindade. É o Espírito Santo que moveu os autores dos 66 livros para gravar exatamente o que ele soprou em seus corações e mentes. Como se fosse um navio que é movido pelas águas e pelo vento em popa. Assim os escritores bíblicos foram movidos pelo impulso do Espírito Santo. E também vamos encontrar alguns títulos como Consolador, como Conselheiro, então Ajudador. A gente pode observar em Isaías, no capítulo 11, versículo 2. A gente pode observar em João, capítulo 14, versículo 15. A gente pode observar em João, capítulo 15, versículo 26. Em João, capítulo 16, versículo 7. Então, todas essas três palavras são traduções gregas que a gente denomina como paracletos, do qual temos paracítlo, ou então um outro nome para o Espírito Santo. Então, quando Jesus foi embora, nesse caso, a gente percebe que os discípulos ficaram tristes por terem perdido, nesse caso, a sua presença reconfortante. Entretanto, amados irmãos, a gente percebe
que ele, nesse caso Jesus, ele prometera enviar o Espírito para quê? Para confortar, para consolar, para orientar aqueles que pertencem a Cristo, a Ele, nesse caso. Então, o Espírito Santo, ele também testifica com os nossos espíritos, ou com os nossos espíritos que pertencemos a Ele, e assim ele garante a nossa salvação. O Espírito Santo também, às vezes, é chamado de convencedor do pecado. João, no capítulo 16, versículo 7 a 11. Então, a gente percebe que o Espírito Santo, ele é aquele que aplica as verdades de Deus às mentes dos homens, a fim de que de convencê-los por argumentos justos e suficientes que eles são pecadores. É o Espírito Santo que faz isso em nós. E ele faz isso em nossas vidas. E quando isso assim acontece, ele vai trazer convicções em nossos corações que não somos dignos de estar diante de Deus Santo e que precisamos apenas da sua justiça ou da justiça de Cristo para nós sermos salvos. Então, aqueles, queridos irmãos, que negam essas verdades, se rebeliam contra a condenação do Espírito. E também entendemos alguns outros títulos como depósito, como selo, como garantia. Né? Em 2 de Coríntios, capítulo 5, versículo 5, Efésios, capítulo 1, versículo 3 a 14, onde fala a respeito do Espírito Santo como sendo o nosso selo. A gente percebe que o Espírito Santo, no texto de Efésios, ele é o selo de Deus sobre o seu povo e a sua reivindicação sobre nós como o quê? Como pertencentes a ele. Então a gente percebe a respeito disso. Por isso eu tenho dito que o dom do Espírito para os crentes é a entrada na herança celestial, o qual Cristo nos prometeu e garantiu na cruz. É porque o Espírito Santo é que selou, é que nos trouxe essa certeza da nossa salvação. E ninguém pode quebrar o selo de Deus em nossas vidas. Então, Espírito Santo também, às vezes, um título que nós encontramos é como sendo o nosso guia, como habitador dos crentes. Também encontramos esse título como intercessor. A Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito de Deus, ele que nos ajuda a orar como deve ser, como é que nós devemos orar. Também o Espírito Santo, um título que nós encontramos a ele como sendo o revelador, então o Espírito da verdade. São títulos que nós encontramos que estão sendo aplicados ao Espírito de Deus. Isso a gente pode encontrar em João capítulo 17, versículo 17, João capítulo 16, versículo 13, e 2 de Coríntios, 1 de Coríntios capítulo 2, versículo 12 a 16, a gente entende a respeito disso. E também encontramos como Espírito de Deus, ou do Senhor, ou de Cristo. Algumas vezes nós encontramos esses tipos de expressões, mas a gente precisa perceber que estes nomes nos ensinam, por exemplo, que o Espírito de Deus é de facto a parte da Santíssima Trindade. E aquele que tanto Deus quanto ao Pai e o Filho, ou seja, que é tanto Deus quanto ao Pai e quanto ao Filho. Nós precisamos compreender isso. Ele é o primeiro revelado a nós na criação, né? Quando estava, nesse caso, pairando sobre as águas, denotando a sua parte na criação, juntamente com Jesus, que fez todas as coisas. João, no capítulo 1, versículo 1 a 3, a gente já percebe em Gênesis, o Espírito Santo também se fazendo presente na criação, juntamente com o Filho. Então, vemos ali a Santíssima Trindade nesse sentido. E não só, também a gente percebe a Santíssima Trindade no batismo de João, quando o Espírito Santo desce sobre Jesus e a voz do Pai é ouvida. Este é o meu filho, a quem eu me comprazo. Então, a gente percebe ali a questão da Santíssima Trindade. Também vamos encontrar título como Espírito de Vida, vamos encontrar como Mestre, vamos encontrar como Testemunho. Então, é isso que a gente aqui precisa compreender. Então, nesta segunda aula, a gente precisa compreender estas questões que giram em torno do Espírito Santo. Nós venhamos pensar nessas coisas e que Deus possa abençoar os meus amados irmãos em Cristo Jesus. Nos veremos na terceira aula.